Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Que delícia estar aqui de novo. A semana passada nós tivemos um problema com a internet e acabamos não conseguindo fazer a nossa live da semana, tá? Mas em compensação, essa semana a gente está com o coração transbordando para trazer esse assunto com vocês, né? Aliás, para vocês essa semana. Então, eu sou a Mara Lucentona da Silva, eu sou educadora, eu sou terapeuta sistêmica e estou aqui hoje para compartilhar com vocês. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco, né? E sim, semana passada não pudemos estar presentes. E estamos aqui hoje para falar de um assunto maravilhoso e temos uma convidada, né? A doutora Melissa, que tem um projeto maravilhoso aqui na cidade de Peruíbe. Estamos juntos compartilhando esse projeto e depois ela vai falar um pouquinho para nós sobre isso, tá? E nosso assunto hoje é um assunto bastante interessante, como todos os outros, né? E estamos aí, vamos começar. Melissa? Olá, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Maria Aparecida. Obrigada, Mara. Eu, como já falei da outra vez, eu sou advogada, sou mediadora do SEDUSC. Estamos encabeçando aqui em Peruíbe um projeto chama-se Projeto de Superação, onde a gente faz atendimentos sistêmicos para as mulheres, e não só mulheres, mas para vítimas de violência doméstica. E vai ser uma grande honra estar participando da live com vocês. Muito obrigada. Fiquem conosco, né? Fiquem conosco. Nós já vamos começar a nossa tarde, né, Maria Aparecida? Falando a respeito desse tema que é muito relevante para esse momento que a gente está vivendo, porque nós sabemos que nesse tempo agora de pandemia, isso, não vou dizer nem que aumentou, né, mas na realidade ficou mais em evidência exatamente por conta das famílias estarem mais tempo dentro de casa, né? Então, eu passo a palavra para você, Maria Aparecida. Exatamente, ficou mais evidente, né, a questão. E nós estamos falando de violência, e a violência, é importante colocar que a violência doméstica, ela não se apresenta só na forma física, ela se apresenta de várias maneiras, e é dessas várias maneiras que nós queremos tratar, né? No primeiro momento, por isso nós convidamos a Melissa, a doutora Melissa, porque ela vivencia, né, muitas formas de violência, como nós vivenciamos no nosso dia a dia, muitas formas de violência. Nós vivenciamos, inclusive, na escola, né, com crianças. E, de novo, a gente retoma toda aquela questão. Por que a gente fala da violência sistêmica, né? Porque a gente pretende dar o olhar sistêmico para a violência doméstica? Porque foi a forma que se encontrou nesse momento, é a ferramenta que nós temos nesse momento mais eficaz, se assim nós podemos dizer, mais eficaz sobre essa questão, porque ela vai tratar dos dois lados, né? Ela não vai tratar só da vítima, ela vai tratar também o agressor. Quando a gente fala de violência, qualquer tipo, nós temos duas pessoas envolvidas, né? Um que faz e um que recebe. E também os outros que estão em volta, né? Mas vamos falar dos dois, aquele que provoca e aquele que recebe essa violência. Os dois precisam ser tratados. Os dois estão num campo e esse campo precisa ser olhado. Na verdade... A importância da... Só um minutinho, desculpa, Melissa. Já estava a falar que a importância da gente trazer isso para a visão sistêmica é da gente perceber que eu, enquanto, vamos dizer assim, vítima da agressão, mas eu também sou fator importantíssimo para que isso deixe de acontecer, né? Eu tenho que sair desse papel da vítima, entender o meu papel dentro dessa relação doente, para eu conseguir transformar, né, e tomar as providências que são necessárias para que esse ciclo ele se quebre. Eu acho que esse é o fator mais importante, né, no nosso estudo aqui sobre a violência doméstica, sob a ótica sistêmica aqui, a grande importância é primeiro você reconhecer que você está dentro de um ciclo, porque a violência doméstica, ela é um ciclo, né? Primeiramente, você reconhecer esse ciclo, você poder reconhecer o seu papel dentro desse ciclo, e você conseguir sair desse ciclo, isso é de extrema importância.
E aqui a gente, a Aparecida estava falando, né, que envolve o agressor, envolve a vítima, e dentro da família, hoje em dia, principalmente com a pandemia, eu acho que quem também está sofrendo muito está sendo as crianças, que já presenciavam e agora estão presenciando ainda mais esse ciclo e acabam até se envolvendo, né? E isso acaba até trazendo novos agressores aí no futuro, né? A doutora Melissa falou duas questões bastante importantes nesse aspecto da violência, que é o ciclo. Os ciclos estão inseridos nos sistemas, né? Então, se na minha família tem um agressor, eu preciso olhar para isso para ver o que está acontecendo, se é um padrão ou se eu estou apenas sendo fiel, né? Se eu estou honrando o meu sistema também sendo violentada. E a questão da criança, né, que está sofrendo muito mais nesse momento, essa questão. Até mesmo o agressor, né, Aparecida, ele muitas vezes ele não sabe que aquele ato está sendo um ato de agressão. Eu já acompanhei muitas vezes, muitos clientes que às vezes até aqui em Peruíbe eu atuo muito mais pelo lado, isso na defesa, na advocacia, eu atuo muito mais pelo lado do agressor, né? E muitas vezes ele não sabe, ele não percebe, ele não consegue ter a consciência, a percepção de que aquele ato é um ato de agressão. Ele acha que, para ele, na forma de ele amar, aquilo é uma forma de amar. Então, o ciclo, ele já começa, esse ciclo vicioso, ele já começa, ele começa com a percepção tanto da vítima, que está recebendo, e que também ela, às vezes, não percebe que aquilo é um ato de violência, mesmo porque a gente tem, pela Lei Maria da Penha, nós temos a violência física, a violência patrimonial, a violência moral. Então, essa violência, ela já começa, muitas vezes, ela se inicia na violência verbal, na violência moral e na violência patrimonial, que a mulher não percebe que começa o ciclo, ela não percebe que, às vezes, num namoro, num ato de ciúme, e isso ele vai se tornando cada vez mais profundo. Então, acho que essa percepção inicial é a grande, a grande percepção do início desse ciclo, e como você consegue sair desse ciclo logo no início. A gente vai muito mais além, né? Nós vamos muito mais antes disso. Não é só... temos que olhar para essa violência quando ela começa lá com a criança, né? Nós temos que ver desde a infância, né? Porque o agressor, ele começou um dia, por houve um desencadeador, e a violência começou em casa, ele viu, e aí ele se torna uma criança violenta. Então, quando Bert Hellinger estabeleceu as 3 leis, quando ele percebeu, quer dizer, essas 3 leis, foi uma grande sacada, porque quando a mulher está honrando, se ela não olhar o sistema, não, né, se chega para você uma vítima de agressão, e ela for olhada apenas, ela for tratada apenas como uma situação ocasional. Cadê a dona Mara? Eu preciso da dona Mara aqui conosco. Se for uma situação apenas, se ela for olhada como uma situação de fato acontecendo e ocorrendo naquele momento para ser resolvida só daquela forma, na planura que a situação mostra, ela vai continuar atraindo para o sistema dela a violência. O que nós estamos dizendo, de acordo com as leis, de acordo com as 3 leis, nós temos o pertencimento, temos a hierarquia e temos o equilíbrio, né? Quem vem primeiro, quem vem depois, né? A hierarquia, o pertencimento, todos pertencem, o equilíbrio. Voltei, gente. Isso, você é importante para nós aqui. Eu estou esperando as suas perguntas, você nos traz tantas perguntas maravilhosas do pessoal. A internet me derrubou, Maria Aparecida. Essa questão do dar e o receber, eu vi há poucos dias atrás, 15, 20 dias, eu vi uma discussão en passant, onde ele disse assim, eu comprei tal coisa para nós, o esposo. Ela disse imediatamente, você? Ele disse sim. Ela disse não, não foi você, fui eu. Eu comprei. Você esqueceu que eu comprei com meu dinheiro?
Que eu ganho mais que você? Ó, isso é uma violência, embora as pessoas não percebam. Isso é uma agressão, e é uma agressão do feminino para o masculino, porque nós estamos falando do masculino para o feminino, que é muito maior, a gente sabe, né? Ou pelo menos muito mais evidente. E não, quando se trata da mulher para o homem, a gente não relata. Mas, falando em agressão, qualquer que seja ela, é uma agressão, o fato em si. Aqui estava ocorrendo uma violência, e às vezes as pessoas não tomam como violência. Então, o que o outro pode fazer? Para honrar e para suportar aquela carga, porque aquilo, então, se naquele momento a resposta foi aquela, mas aquilo já é um sistema, estão casados há muito tempo, então muitas coisas ela faz, ela toma essa atitude dizendo, isso fui eu, não foi você. Então, ela, numa ordem hierárquica, ela cresce, ela fica acima dele. E entre os casais, isso não pode acontecer, isso causa um desequilíbrio. Então, é maravilhoso quando Bert tem a sacada das leis dos relacionamentos, né, dessas 3 leis funcionando, porque quando nós vamos olhar o sistema, então, quando Melissa recebe no consultório alguém com relato de violência, ou quando a Mara recebe numa sala de aula, ou mesmo eu no consultório, alguém com relato de violência, não basta olhar para a questão que é trazida, é preciso olhar o que está oculto, é preciso olhar quem está honrando quem está sendo fiel a quem foi excluído, né, por amor, aí eu vou fazer o mesmo, eu vou ser leal a este sistema. Então, às vezes, uma mãe que sofre agressão, a filha vê essa agressão o tempo inteiro, e mesmo ela dizendo, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim, ela acaba traindo um namorado, que pode, às vezes, não ser agressivo na questão física, mas pode ser agressivo no verbal. Eu passei essa questão de ter tido um namorado agressivo e tive força de sair logo do namorado, mas o que ele fazia? Você não vai para tal lugar, você não vai olhar para tal pessoa, você não vai fazer tal coisa, você estuda para quê? Essas questões foram mexendo comigo. Falei, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa está errada. Isto é já um sinal de agressão. E o outro não percebe. O outro acha que é um sinal de amor. Isso não é amor. Esse zelo, ele deve ser visto de um outro jeito. Isto aqui é impedimento de liberdade do seu parceiro. Então, preciso olhar essas coisas, preciso olhar o que está oculto numa questão, quando a gente recebe essa questão no consultório, na sala de aula, através de uma criança, né, que é agressiva. Eu repito o caso do Gabrielzinho, que tinha 8 aninhos não tinha 8 ainda, ele tinha 6 anos, via a agressão do pai com a mãe, ele não agredia fisicamente, mas ele xingava ela muito, ele brigava muito com ela, era ausente, o que ele fazia? Ia para o lanche e batia em todo mundo. Quando a gente colocou em ordem, né, colocou o Gabriel confrontando com os pais, num exercício muito simples, a coisa se modificou. Se mostrou. Então, olhar para isso, olhar para o que está oculto. Até a gente está sem áudio, Mara. Seu microfone está desligado. Mara está sem áudio. Não, eu só queria colocar uma coisa só, pessoal. Eu nunca tinha me atentado para isso até eu conhecer as leis sistêmicas. E, a partir disso, eu comecei a me atentar para os relatos das vítimas, né? Quando elas vinham contar o que estava acontecendo, o que estava passando. E aí eu comecei a prestar atenção exatamente nisso, Maria Aparecida. Que quando essas mulheres, né, não só mulheres, mas assim, às vezes adolescentes, que eles vinham relatar essa história da violência, a gente percebia que no relato, antes da pessoa sofrer a violência, ela estava praticando algum tipo de violência, né? Não a violência física, porque ela não dava conta, porém, a violência verbal, a violência moral, né? Então, assim, eu tenho muitos relatos que eu tenho observado isso, da violência moral, principalmente desses casos que eu ouvi, principalmente da mulher que era com o homem, né? Que o homem chega em vias de agredir, porque antes houve todo um discurso
onde essa mulher menosprezava esse homem, né? Então, como essa engrenagem ela funciona, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Até existe, né, no estudo da violência doméstica, como que a pessoa, né, como que a vítima se coloca nessa situação, né? Como que ela entra. Então, a gente estuda o triângulo dramático, né, como se chama, onde existe três papéis operando nesse triângulo dramático. Quando você assume, quando você não está no seu estado adulto, você se coloca em outros estados. Então, você se coloca como salvadora num relacionamento, você se coloca como perseguidor e você se coloca como a vítima. Tá? O perseguidor, normalmente, é o agressor. Mas por que ele se coloca dentro de um triângulo dramático como perseguidor, como agressor? Porque ele entra nesse triângulo como o controlador da situação. E por que ele entra como controlador? O controlador, normalmente, ele tem uma dor que ele precisa exercer esse controle no relacionamento, porque, na verdade, ele não está olhando para dentro, olhando para a sua dor. A mulher, quando ela se coloca como a salvadora, e que depois ela transita para a vítima, ela entra nesse relacionamento como a salvadora. Eu tenho muitas clientes que elas iniciam os relacionamentos, ela já entra como aquela mãezona no relacionamento, né? Ela já entra como a salvadora. E ela já entra e fala assim, nossa, eu vou pagar o estudo, eu vou ajudar ele, eu vou tirar ele do vício, eu preciso ajudar ele. Ali ela já está entrando como a salvadora. E todos esses papéis, eles vão transitando. Porque um dia ela está lá como salvadora e no outro dia ela vai olhar e falar, eu fiz tudo para você. É aonde entra o equilíbrio, quando ela dá, ela fornece, ela faz tudo naquela relação e não consegue. A outra parte, que só está recebendo, pesa demais na relação e ele não consegue ele não consegue cumprir com essa carga que fica muito grande. Nesse relacionamento, já entra no desequilíbrio e ele, de vítima nessa relação, ele passa para agressão. Então, esses papéis no triângulo dramático, ele transita. Ela não entra já direto como a salvadora, porque ela pode entrar como ela não entra como vítima, desculpa. Ela entra como uma salvadora e da salvadora ela vai transitar para a vítima. O homem, às vezes, ele pode estar entrando já direto como vítima e depois ele vai transitar para o agressor. Acho que a Aparecida pode explicar um pouco melhor sobre isso. Não, está muito bem colocado. A gente só coloca aí as leis agora. E nesse sentido é verdade. Quando eu entro como salvadora numa relação, eu estou transgredindo as ordens da ajuda. Por quê? Porque não tem como eu salvar ninguém do seu próprio destino. Não tem como eu salvar. A única coisa que eu tenho para oferecer é meu amor, meu carinho, minha compreensão. Compreender. Mas aí, se daí eu vou aceitar qualquer outro tipo de agressão. Outra coisa, nenhum de nós é vítima de nada. Não existem vítimas. Então, quando eu entro num relacionamento achando que eu sou a mãezona, eu vou salvar aquela pessoa, eu vou ajudar aquela pessoa que precisa, né? Então, eu sou a salvadora, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou fazer tudo por ele. O meu amor vai ser tão grande que eu vou conseguir resgatar essa pessoa. Eu já estou entrando, caminhando para o fracasso do relacionamento. Porque eu já cresci, no relacionamento eu já cresci. Eu vou salvar você. Então eu sou maior que você, eu vou salvar. Você é um pobre coitado que precisa de alguém para salvar. Isto vai de encontro, vai contra as leis das ordens da ajuda, são leis de amor. Vai contra a lei da ajuda. Não tem como eu ajudar o outro, ele precisa buscar ajuda. Então, antes que aconteça qualquer coisa, ele precisa buscar ajuda para ele, não eu ajudá-lo. Eu devo estar apenas presente, compreender que ele tem um processo que não ele tem um processo doentio que precisa ser curado, mas não serei eu que vou curar, eu vou só curar com a minha presença. Estando presente, recebendo, apenas dessa forma. Nós vimos um casal maravilhoso, eu tive há 15 dias atrás convite para uma
uma reunião de família, pessoas da família. E aí foi tudo bem, estava tudo bem, a pessoa estava acabando de chegar, o marido acabando de chegar, todo mundo feliz, fomos lá confraternizar. E fomos dar as boas-vindas, e demos as boas-vindas, e tudo estava bem. E aí o pessoal convidou para uma outra boas-vindas, para inaugurar um certo lugar. E aí não aconteceu, porque ele se tornou agressivo. Quando a pessoa chegou, que bom, ele mudou. Ele fez algum tratamento? Ele buscou alguma ajuda? Não. Ele mudou porque ele tem muita força de vontade e eu estarei aqui. Aconteceu tudo de novo no segundo dia. O que a gente está tentando dizer? A cura, é preciso curar o sistema. Não adianta você dar remédio para passar dor de cabeça. É preciso que você diga, por que eu tenho dor de cabeça? Então, vamos ver por que eu tenho dor de cabeça. Vamos ver por que eu estou trazendo no meu sistema essa agressividade. E uma outra questão forte é esta. O agressor atrai a sua vítima. Então, vamos começar lá da criança. A criança que sofre a violência em casa e leva para a sala de aula, leva para o pátio da escola. A vítima é alguém que está lá disponível e não tem forças para lutar. Então, ela aceita aquela situação. Então, todo agressor atrai uma vítima, que não é vítima. Ela apenas aceita porque é parte também do sistema dela, como disse a Melissa. Quando ela disse assim, eu tenho eu vou ajudar, e aí o perseguidor, ele entra como alguém que é uma vítima, eu sou um pobre coitado, eu sou vítima do meu próprio sistema, então eu preciso da sua ajuda. Ele atraiu também o outro. Então, os dois se atraem. Por isso, é preciso que os dois busquem ajuda. A constelação ajuda muito, mas é preciso uma terapia, uma terapia multidisciplinar. Precisa de ajuda, a constelação ajuda enormemente, porque ela ajuda a vir à tona, ela cura o sistema. A psicologia vai fazer a terapia, o advogado vai ajudar na conciliação, vai ajudar na orientação, né? O educador, se no caso tiver uma criança no meio, a escola vai ajudar como? Orientando os pais em como lidar com essa criança. Então, é uma equipe multidisciplinar para lidar tanto com o vício, quanto com a agressão, a violência. Para os dois. Não é para um, é para os dois, porque é um sistema, né? Dois sistemas que se aproximaram por ter similitude de histórias, né? Um de um lado, outro do outro. E isso é muito profundo. E, Aparecida, é tão forte esse ciclo que nós estamos aqui falando de um casal, tá? Esse casal, eu vou falar um pouco vem a lei, ele vai ter um processo, ele vai ser impedido de entrar no lar, então, normalmente acaba até se separando, às vezes não, às vezes aquele casal reata. Mas é tão forte, quando não existe um programa, quando não existe um tratamento no casal, isso é tão forte que, mesmo ele se separando, ela vai buscar um outro relacionamento que também vai gerar uma agressão. E ele vai buscar em outro relacionamento, e isso vai... Então, esse ciclo, ele não vai parar nesse casal. Quando isso acontece, quando eles trazem isso dentro de um sistema, o agressor, ele vai continuar procurando em outros relacionamentos, ele vai continuar atraindo pessoas que também vai acabar trazendo uma violência doméstica, e essa mulher, ela vai continuar atraindo outros agressores. Então, enquanto esse ciclo da violência, ele só é rompido quando as partes, juntas ou separadas, cada uma olha para dentro de si, olha para o seu sistema e acaba corrigindo, porque senão ela vai continuar repetindo esse padrão em outros relacionamentos. Exatamente da forma que a gente colocou no começo. Precisa olhar o sistema, porque ela pode estar honrando, ou ele, podem estar sendo leais ao sistema, ou então repetindo o padrão de alguém. Conforme a gente disse, os adolescentes têm isto, né? O adolescente faz por alguém, por amor. Por amor a uma mãe que sofreu muito, a menina pode, mesmo dizendo que não quer, ela pode ser leal a esse sistema e atrair um namorado violento.
E numa separação, se você olhar só a planura da situação, não olhar profundamente o sistema, conforme disse a Melissa, sim, eles vão atrair, eles podem, se olharem para o próprio sistema, eles podem perceber que há um amor e se unirem, e aí caminharem juntos por um longo tempo. E se separarem, eles podem atrair do mesmo jeito de novo, vítima e agressor. Do mesmo jeito, porque não foi olhado o sistema, porque não foi vista a questão na sua profundidade, porque existe um padrão que continua sendo repetitivo, tanto dela que atrai, quanto dele, né, dela que recebe, dele que faz, né, que provoca. Então, sim, precisa ser olhado, sim. Por isso que a gente disse, é um trabalho multidisciplinar, porque se há um padrão de comportamento, esse padrão precisa ser rompido. E a constelação, ela rompe o que há no sistema, mas às vezes o padrão de comportamento dela é tão forte que ela diz assim, eu amo este homem, e preciso continuar recebendo essa violência, porque é a partir disso que eu me sinto bem. Ora, a qualquer momento ele pode matar, né? E isso é um padrão de comportamento. Para ser feliz, eu aprendi que eu preciso apanhar. Isso existe. Né? Ela não entende isso. A dor é tamanha que ela não consegue olhar para isso. Mas é um padrão que já existe. É um padrão que foi já fixado na mente, e aí ela precisa romper com esse padrão. Por isso, às vezes, precisa da ajuda, né? Como disse a Melissa, precisa da ajuda de outros profissionais. Né? Não basta só olhar aos olhos da lei, ou só aos olhos da constelação. A constelação rompe o que há no sistema, e rompe a questão de padrão. Também ela rompe. Mas, às vezes, o hábito é tão forte que ela precisa disso, ou ele, né? Ou ele precisa disso. Nós vemos crianças cujos pais, cuja vida é tão dolorida, que ela nunca é vista, ela só é vista quando ela faz alguma coisa errada e os pais batem nela. Ela criou um padrão de felicidade. Para os meus pais me olharem, eu preciso transgredir a lei do meu sistema. Então eu vou lá, mexo na televisão, meu pai me bate, aí ele me olha, aí eu fico feliz porque meu pai me viu. Isso é um padrão. Para romper esse padrão, às vezes não basta só olhar no sistema. Vamos olhar no sistema, que padrão, que questão é que está trazendo o pai sobre a violência. Mas a criança já criou um padrão de comportamento, e isso vai ter que ser olhado com outro olhar. A constelação é maravilhosa, porque ela adentra todos esses campos. Porém, às vezes, precisa de uma equipe maior. A gente tem que ser coerente o suficiente para entender isso. E aí a escola entra, né, Mária? Aí a educadora ser sensível a ver isso. Olhar isso. Às vezes, até a partir da escola, que o padrão é visto, né? A professora percebe uma atitude da criança, chama a mãe, aconselha, né? Oferece o trabalho sistêmico, e aí a pessoa busca ajuda, né? Às vezes vem da escola, né? Para a família, e às vezes precisa vir do direito para a família, e às vezes de outras formas, né? A gente não sabe como. Por isso a importância por isso a importância dos profissionais, independente da área em que ele atua, quando ele entra em contato com uma pessoa que tem um histórico como esse, olhar sem julgamento, né? Exato. Porque a partir do momento que você consegue olhar sem julgamento, você vai conseguir ver além daquilo que se mostra. Sim. Né? Porque se olhar somente para aquela violência, então meu aluno está lá dentro da escola, ele está agressivo, ele sai batendo em todo mundo. Se eu olhar só para essa agressividade do meu aluno, eu vou entender isso somente como um problema de comportamento. Eu não vou conseguir chegar que por trás desse comportamento agressivo existe uma história na família que ele está reproduzindo na escola, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado acurar o nosso olhar para sair desse lugar do julgamento, porque o julgamento, ele nos cega, né? Ele nos impede de ver a realidade, de ver a verdade, né? Exatamente. O bullying é uma forma de violência, e ele começa na escola, e ele pode começar na mais tenra idade, né? Ele é uma agressão, ele já demonstra ali um agressor, criança que faz o bullying, né? E a outra que recebe. Então, ele já está, nós já vemos ali, né, o nascimento de um futuro agressor. Então, às vezes, então, de novo, a gente repete, não é acusar, não é você tomar aquilo como uma situação na sua planura, é olhar isso em profundidade, é ver o que tem atrás dessa criança, porque alguma coisa está nascendo. Uhum. Alguma coisa está nascendo.
E o bullying, ele é tão, assim, vamos dizer assim, delicado essa relação, que dentro da escola é muito difícil a gente enxergar o bullying, né? Porque ele é feito, assim, somente ali entre os alunos, dependendo da criança que reclama do bullying, a gente não acredita que aquela criança está sofrendo bullying por conta de determinados comportamentos. Por quê? Porque a gente é parte desse olhar do julgamento. Por isso que eu falo a importância do não julgar. Porque quando eu olho sem o julgamento, eu vou procurar ver além daquilo que está se mostrando. E aí eu vou conseguir perceber, olha, realmente está acontecendo uma dinâmica aí. O que está por trás dessa dinâmica? Né? Eu vou olhar com mais cuidado. Eu vou pedir para que outras pessoas estejam ali junto comigo apurando esse olhar. Né? Que aí, quando vem da família, que vem essa questão, né, dessa equipe multidisciplinar. Porque dependendo do meu lugar, eu vou olhar para vamos dizer assim, para um sintoma. E se eu tenho várias pessoas olhando junto comigo um problema complexo, as chances de nós encontrarmos uma saída, ela aumenta exponencialmente, né? Porque a gente apura, a gente amplia o nosso poder de ver, né? Isso, exatamente. Nós ampliamos nossa visão. E assim como o bullying, né, que a Mara estava falando, que ele é quase imperceptível, às vezes passa, a violência doméstica também. Porque é até mesmo difícil, e difícil pelos dois aspectos, Mara. É difícil para aquela mulher ela ir denunciar, até mesmo hoje por conta da burocracia, por conta das nossas delegacias. Então é difícil para ela estar indo fazer essa denúncia. Hoje tá bem mais aberto, hoje está bem mais acessível. Mas também é difícil para que o agressor ele possa conseguir fazer uma defesa, porque nem sempre aquele relato, às vezes, isso já acompanhei muitas vezes, o relato da mulher que está naquela posição de vítima, ela vai movida de muita vingança. E para que ele consiga realmente tá fazendo uma boa defesa, ele não tem, porque normalmente isso acontece a quatro paredes. E que no máximo foi visto por uma criança que não pode ser ouvida em juízo. Então ele já entra para um judiciário já condenado. Então é muito difícil, justamente por isso, por ele ser imperceptível aos olhos dos outros. A mulher vai entrar como vítima e às vezes quando ela vai movida por essa vingança, ela vai arrebatadora mesmo. E depois acaba até se arrependendo, mas não tem jeito, a nossa lei não permite que tire essa denúncia, né? Então, isso é uma coisa muito séria mesmo, muito séria. Exatamente. Eu estou sofrendo aqui um problema sério com a natureza. Está entrando água aqui, nas janelas são todas abertas. Então, eu vou deixar aqui o telefone, o meu contato, e nós vamos pedir licença para... Acho que está chovendo em toda a grande São Paulo, né? Em toda São Paulo, porque a Mara está lá, a Melissa, estou vendo aqui, a Melissa está escurecendo, tá assim, parece que a gente vai ser vítima de um temporal. Espero que aqui o mar não tome conta. Mas a semana que vem nós estaremos novamente. Vamos continuar isto. Eu gostaria de convidar quem nos assiste, que as pessoas mandassem para nós, né, Mara, Melissa, questões, né, para a gente poder, porque aí estaremos, então, nós temos que ver uma forma de atender mais ao questionamento das pessoas, porque aí atingiríamos um número maior de questões práticas, porque nós sabemos que não estamos tratando só de violência física, existe um outro tipo de violência velada, que é essa que precisa ser olhada também. Então, é o que a gente gostaria que fosse para a próxima semana. Sim. Então, nós ficamos esperando as perguntas, voltaremos a semana que vem ainda com esse tema, né, com aprofundamento. E, exatamente. Por favor, quem quiser se colocar, quem quiser contar alguma experiência, nos presenteie com a sua fala, porque a fala de vocês acrescenta muito às nossas lives, né? E todas as colocações, elas são muito bem-vindas. Exatamente.
E Obrigada. foi um prazer enorme mais uma vez. Obrigada, Melissa, Mária, obrigada a todos que estiveram conosco. Deixando o nosso telefone aí, é 11 971 27 6282. E o que quer que tenham de questões para nós, se formos capazes, estaremos aqui disponíveis. Tá? Certo? Até a semana que vem, então, pessoal. A gente beijo, volta... Melissa, beijo, Mária. Lembrando que daqui a pouco temos o grupo, né? O grupo de estudos. E quem se interessar, é só fazer contato. As cartas de Cristo falar já... a respeito desse grupo ainda, viu, Maria Aparecida? Isso, precisamos as falar a cartas de respeito Cristo. desse grupo. Sim. Estamos assim que terminarmos convidando... de abordar esse tema da violência doméstica, a gente aborda esse tema das cartas de Cristo. Exatamente. Um beijão para todos. E que a chuva não nos pegue desprevenidos. Venha, mas que venha sem violência. Venha que venha sem violência. Beijão, Mara. Tchau, gente. Até mais. Pessoal.